Quantos de vocês estão cientes de que você passa muito mais tempo do que deveria sentir-se culpado e condenado? Alguém aqui? Ok. Com certeza eu me senti assim por muitos anos da minha vida e me levou muito tempo e muito da Palavra de Deus e do Espírito Santo lidando comigo para eu começar a perceber realmente o quanto isso é absolutamente inútil. Hoje eu quero falar com você sobre o quanto a culpa e a condenação nos aprisionam e nos mantêm no mesmo lugar e assim nos sentimos culpados sobre as coisas que estamos fazendo de errado, mas então, enquanto estamos nessa culpa, nós nunca conseguimos realmente parar de fazê-las e fazer progressos. Para que nós possamos crescer espiritualmente, nós temos de aprender quem nós somos em Cristo, que pela sua grande e maravilhosa graça e misericórdia, Ele não somente perdoou todos os nossos pecados, mas também Ele nos deu a sua própria justiça. E então nós temos retidão com Deus, legalmente, por causa do sangue de Cristo, mesmo que nós ainda façamos coisas erradas. Então a justiça imputada é um dom de Deus. Ela é um dom que nos permite aprender a andar em retidão e gradualmente, ao longo de um período de tempo, fazer mais e mais e mais o que é certo. Porque nos foi imputada a justiça. Deus nunca espera que nós produzamos alguma coisa que Ele não nos deu uma semente pela primeira vez em nossas vidas. Como Deus poderia nos dizer para sermos pacientes? Sem a semente da paciência, nós não temos nenhuma capacidade, a menos que Deus nos dê. Como Ele poderia nos dizer para caminhar em paz no mundo conturbado em que vivemos, se Ele não nos desse uma semente de paz? E eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem, como crentes, que você já tem no momento em que você nasceu de novo. Quero dizer, Deus, Ele colocou em nós sementes do seu próprio caráter em nosso espírito. Nós temos o Deus vivo no interior de nós e a Bíblia diz que nós temos o fruto do Espírito Santo. Não o Espírito ímpio, mas o fruto do Espírito Santo, o amor. Você tem a capacidade de amar as pessoas e eu também. Alegria. Nossa alegria não se baseia nas circunstâncias. Podemos ter uma alegria que é encontrada somente em Deus. Paz. Paciência, todos esses frutos do Espírito, autocontrole, o que você acha disso? A humildade, a mansidão, assim não há nenhum sentido em ir por aí dizendo eu não consigo me controlar, porque nós temos o autocontrole, podemos dizer eu não quero me controlar, ou eu não sou forte o suficiente ainda para me controlar, mas precisamos confessar, e eu acredito em fazer isso em voz alta, aquilo que nós já temos como dom de Deus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo, eu sou paciente. Você diz, você não é? Bem, mas eu sou aqui dentro. Eu sou. E eu só estou trabalhando com Deus para mover daqui para aí, onde isso realmente pode abençoar alguma pessoa. Então, você está totalmente carregado e equipado para ser uma influência dinâmica no mundo de hoje. Você apenas tem que crer nisso, acreditar. E assim essa culpa é uma armadilha. Algum de vocês já esteve em uma esteira e ela estava assim, muito rápido e você sentiu que você queria sair, mas você não conseguiu sair até que encontrou alguma forma de desligá-la? Alguém já teve essa experiência e você ainda sentia como se estivesse quase caindo? É assim que acontece com a culpa, é como uma esteira que apenas nos mantém indo, mas não realiza nada. O que é que a culpa realiza em nós? É uma cilada. Ela nos pressiona em direção aos nossos problemas, ao invés de nos tirar para fora deles. Eu não sei se todo mundo teve problema com a culpa como eu, mas eu te digo, foi um pesadelo na minha vida. Sendo abusada quando criança por meu pai, cresci sentindo que algo estava errado comigo e que foi culpa minha, quando realmente não foi culpa minha. E tudo que você tem a fazer é se enraizar nesse tipo de pensamento. Quando criança. E rapaz, isso pode realmente fazer estragos em você nos próximos anos. E sabe, mesmo que você tenha pais que dizem o que é de errado com você, por que não faz isso, por que não faz aquilo?
E especialmente te comparando com outros irmãos, ou professores que o fazem, ou amigos que o fazem. Não há muitos de nós que chegam à idade jovem adulta sem o diabo fazer suas obras através de uma ou várias pessoas para tentar nos fazer sentir muito mal com nós mesmos. E para nos fazer sentir como se houvesse algo errado com a gente, que de alguma forma temos de corrigir, mas nós nem sequer sabemos realmente o que é e muito menos como corrigi-lo, de modo que andamos por aí nos sentindo mal sobre nós mesmos. E sempre que fazemos isso, torna-se impossível aproveitar a vida. E é então impossível crescer espiritualmente na nossa caminhada com Deus. E então, às vezes, fora da infelicidade, finalmente chegamos a um lugar onde entregamos nossa vida a Cristo. E aí nós o recebemos, nascemos de novo, mas ainda vivemos na infelicidade se nós não entendermos que ainda vamos cometer erros. Deus sabia disso e é por isso que Ele enviou Jesus. Ninguém pode manifestar a perfeição nesta terra enquanto estiver em um corpo carnal, mas uma das coisas que podemos fazer e devemos fazer e temos que fazer é crescer. Graças a Deus, eu não tenho que fazer tantas coisas estúpidas como eu fiz há 30 anos atrás. Eu nem mesmo farei tantas coisas estúpidas como eu fiz há 5 anos atrás, ou mesmo há 1 ano, e eu estou declarando a esta altura que no próximo ano eu vou ser melhor do que eu sou agora, neste ano aqui. E você também. E é com isso que Deus se importa. É com isso que Ele se preocupa. Põe isso na sua cabeça hoje, por favor. Ele olha para o nosso coração. E assim, quando abrimos a Escritura, na quinta-feira à noite, sobre perseguir a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, essa é uma Escritura assustadora. É como, Mas veja, Deus me fez perceber que a palavra imperativa lá é perseguir. É perseguir. Perseguir significa desejar ir atrás com toda a sua energia e toda a sua força. Deixa eu te dizer, Deus não é secundário em nossa vida. Ele não é algo da manhã de domingo. Ele é o principal em tudo. Todas as coisas nele vivemos, nos movemos, respiramos e temos o nosso ser. Sem ele nós não somos nada e por isso perseguimos como alguém que é viciado e que deseja mais da presença de Deus em nossas vidas o tempo todo. E é por isso que eu te cumprimento por tirar uma manhã de sábado, quando você poderia estar no sofá assistindo TV ou qualquer outra coisa que as pessoas fazem no sábado de manhã. Sair, sabe, tomar um grande café em algum lugar, ou o que seja. Em vez disso, você tirou essas 2 horas de sua vida ocupada para vir aqui e sentar-se aqui com outros crentes, na presença de Deus, apenas para fazer 2 coisas, adorar a Deus e ouvir a palavra. Então, palmas para você. Palmas para você, palmas para você, palmas para você. Amém? E mesmo aqueles de vocês assistindo pela televisão agora, eu os cumprimento porque você tirou um tempo de sua vida para assistir a esse programa de TV por 30 minutos, que é todo sobre aprender a amar a Deus e aprender o quanto Ele te ama e como viver a vida que Deus quer que você viva. Não podemos amadurecer se não formos educados e não podemos amadurecer se nós arrastarmos todos os nossos erros de ontem para hoje. Assim, onde quer que você esteja com Deus agora, eu quero que você tome uma decisão. Sim, eu fui um completo patife, mas eu sinto muito. Eu quero melhorar. Eu acredito que Deus perdoa a mim completamente e Ele se esqueceu dos meus pecados. Ele os removeu tanto quanto o leste se afasta do oeste. Então eu vou parar de me lembrar do que Deus esqueceu. Eu vou parar de falar com Ele sobre coisas que Ele nem sequer se lembra. E eu não vou só falar do meu passado. Eu vou falar do meu futuro, porque Jesus morreu para eu ter um grande futuro. Amém? Eu não sei exatamente o que vou fazer sobre isso, mas com certeza eu vou de alguma forma passar mais tempo e eu estou procurando maneiras criativas para ensinar as pessoas a importância vital e desesperada da maturidade espiritual. Depois que nascemos de novo, a próxima coisa mais importante é passar o resto da sua vida crescendo, buscando a santidade, a semelhança com Cristo. Agora, eu só vou ver algumas escrituras que vimos ontem, porque eu acho que elas são importantes como fechamento. Nunca dói ouvi-las 2 vezes. Em seguida, vamos continuar daqui. Mateus 5:48. Você, portanto, deve ser perfeito. Isso é assustador. A menos que você tenha amplificada, crescendo em completa maturidade, piedade, em mente e caráter.
tendo atingido a altura adequada, a virtude, a integridade, como vosso Pai Celeste é perfeito. Ele está dizendo, olhe, vamos pensar nisso. Por um minuto, vamos apenas supor que Deus está bem ali no pódio, Ele é perfeito, então Ele é o meu objetivo, Ele é o meu padrão de vida. E eu estou aqui, e eu sou muito imperfeita, mas vou até Ele e digo, sinto muito por meus pecados, assim, Ele me diz do meu pecado, Ele vem viver no meu interior, e porque Deus não pode estar em qualquer lugar que não seja perfeito e santo, Ele tem que me limpar por dentro antes que Ele possa vir viver aqui. Amém? Estão comigo? E assim, Deus, por sua graça e misericórdia, me limpa no interior e, em seguida, Ele vive ali o resto da minha vida. E assim eu passo o resto da minha vida me movendo em direção à sua perfeição, aprendendo a falar bem, aprendendo a pensar direito, aprendendo a ter uma boa atitude, aprendendo como tratar as pessoas, aprendendo a ser obediente a Deus. Eu estou animada com isso. Isso não é um fardo para mim, não é algo que eu temo ou eu receio. Eu estou tão animada com isso. E a única maneira pela qual eu posso aprender a crescer é se eu estiver totalmente aberta à convicção do Espírito Santo. Querido Deus, por favor, me mostre o que há de errado comigo. Por favor, não me deixe viver no auto-engano, pensando que eu tenho isso completamente e julgando outras pessoas por tudo que eu vejo de errado nelas. Deus, por favor, nunca me deixe sozinho na minha bagunça. A pior coisa que pode acontecer a qualquer um de nós seria Deus nos deixar em paz e ficarmos do jeito que nós somos e nunca mudarmos. Assim, quando você vai à igreja, ouve uma mensagem que te convence, ou você liga a um programa de TV, ou você coloca um ensinamento em um de seus dispositivos, ou você está lendo a Bíblia e você estiver convencido, essa é a melhor notícia que você pode eventualmente ter. Mas não deixe esta convicção se tornar uma condenação, porque se fizer isso, você pega essa coisa linda que Deus está tentando fazer em sua vida e você deixa o diabo pegar isso e fazer estragos em sua vida. Quantos sabem o que digo quando eu falo que quando você se convence, antes que possa se virar, isso pode se transformar em condenação? Isso é um pesadelo. Fique animado quando Deus mostrar que algo está errado com você. Isso é realmente bom, não me obrigue a fazer isso 12 vezes. Vamos lá em Apocalipse, está dizendo que Deus, Ele somente disciplina aqueles a quem Ele ama muito eternamente. E Amplificada diz que Ele lhe conta suas faltas. Porque no mundo somos sempre tão preocupados com o que há de errado com todo mundo. Vamos deixar Deus lidar conosco. Você não pode mudar qualquer outra pessoa mesmo. Então pare de passar a vida tentando fazer o que não pode fazer, mas você pode trabalhar com o Espírito Santo para mudança em sua própria vida. Efésios 4:15. Essa coisa sobre a verdade, você vai saber a verdade vos libertará. Mas eu digo isso o tempo todo, não é a verdade sobre alguém que vai libertar você. Deus, ajuda-me a andar na verdade. Essa deve ser uma oração diária. Ajude-me, Senhor, a andar na verdade. Mostre para mim. Antes deixemos nossas vidas com amor a expressar a verdade em todas as coisas. Falando verdadeiramente, lidando verdadeiramente e vivendo verdadeiramente. Envolvidos no amor, cresçamos em todos os sentidos, em tudo, naquele que é o cabeça. Bem, está colocando isso claramente. Ele diz que uma vez que nós amamos a verdade, agora podemos começar a crescer. Em todos os sentidos, em todas as coisas. A Bíblia nos adverte sobre o engano. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. É dia de escrituras, vou ver quantas posso jogar em você. Amém, obrigada. 1 Pedro 2:2. Como bebês recém-nascidos, vocês devem ansiar, ter sede, procurar com todo zelo leite espiritual puro, que significa a palavra de Deus, para que por ele possam ser alimentados e crescer em sua completa salvação. O que isso significa? O que isso significa? Que nós vamos tomar essas coisas que Deus fez em nós. Todos digam, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Mas eu poderia te dizer, bem sim, você não agiu certo? Então, diante disso, qual deve ser a sua resposta de volta?
Sua resposta deve ser: bem, eu não estou onde eu preciso estar, mas graças a Deus eu não estou onde eu estava. Eu estou bem, eu estou no caminho. Amém? Sim. Eu estou tão feliz. As pessoas dizem: bem, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, eu estou... Você sabe, Deus um dia me disse: graças a Deus você está passando. Você não está presa no meio. As pessoas no mundo nem podem dizer que estão passando, elas nem sequer conhecem a saída. Mas nós sim, crescemos em completa salvação. Então o que isso significa é que eu passo minha vida inteira, sim, é um compromisso para toda a vida. Não diga coisas como: bem, quando é que eu vou parar de ver estas coisas erradas comigo? Nunca. Nunca. Mas isso só nos faz lembrar como Deus é bom. Isso nos lembra o quão maravilhoso Ele é, por querer um relacionamento conosco. Filipenses 2, 12 e 13. Muito longo na amplificada, mas vale a pena ler. Verso 12. Portanto, meus queridos, como vocês já têm obedecido às minhas sugestões, então agora não só com o entusiasmo que mostraram na minha presença, mas muito mais agora quando eu estou ausente. E assim acho que poderia dizer hoje: você está muito entusiasmado quando estou aqui pregando para você, mas agora, quando eu sair, eu quero que você mostre o mesmo entusiasmo quando você estiver em casa sozinho e Deus começar a lidar com você. Amém? Exercite-se, cultive, execute a meta e complete totalmente a sua própria salvação. Agora, isso não significa trabalhar para a sua salvação. Isso significa trabalhar com Deus. Assim, o que Deus fez em você pode ser trabalhado no seu exterior. Eu amo esse. Assim, então, aqui ele está dizendo: exercite-se, sabe? Eu me exercito 3 vezes por semana. E quando eu comecei, eu não tinha qualquer músculo visível. Mas eu tinha músculos em algum lugar em mim. Eu tinha capacidade muscular, mas eles eram tão pequeninos, músculos bebês. Mas agora, cara, tem algumas coisas acontecendo aqui. Veja. Eu sou sólida. Mas isso veio depois de 10 anos me exercitando. E se eu quiser desenvolver meus músculos espirituais e quiser ficar forte, sabe o quê? Eu poderia perder tudo isso em cerca de 3 meses. Portanto, eu tenho que continuar me exercitando, me exercitando, me exercitando, me exercitando. E é por isso que, como crentes, nós temos que continuar na palavra, continuar mantendo contato com Deus e estar perto de outros crentes e continuar confessando a palavra. Sinceramente, eu não sei como alguém que está abrasado por Deus poderia ficar entediado como cristão. Eu não entendo. Porque eu não sei sobre você, mas Deus está fazendo alguma coisa na minha vida o tempo inteiro. Exercite a sua própria salvação. E então, isto nos diz como viver com cuidado. Então, exercite, cultive, execute a meta e complete a sua própria salvação com reverência e todo temor e tremor e autoconfiança, com cuidado, sensibilidade de consciência, vigilantes contra a tentação, timidamente retrocedendo do que possa ofender a Deus e desacreditar o seu nome. Eu amo o verso 13, porque se eu só ler o 12, eu estou cansada. Verso 13, não em sua própria força. Aleluia! Não em sua própria força. Pois isso é Deus que o tempo todo efetua e trabalha em vocês. Ele energiza e cria em vocês o poder e o desejo de querer, de trabalhar e de viver a sua boa vontade. Então aqui está. E isso é realmente incrível. Assim, Deus sendo perfeito, e aqui estou eu sou nascido de novo, e eu tenho essas pequenas incoerências aqui que eu quero mudar, eu estou começando a ficar convicta sobre estas coisas que eu não estava convicta antes de conhecer Jesus, e assim o Espírito Santo está lidando comigo, e Ele está me chamando para Ele, me chamando para Ele, e vai ser essa coisa duradoura. Então agora, se eu não tomar cuidado, o que eu começo a fazer é tentar mudar. Você diz: bem, não é isso que você está nos dizendo para fazer? Não, o que eu estou dizendo para fazer é entregar-se. Entregar-se à obra do Espírito Santo. Eu não posso mudar a mim mesma, mas posso estudar a palavra.
Eu não posso mudar a mim mesma, mas eu posso sair com algumas pessoas que podem ter uma boa influência em minha vida. Amém? Eu não posso mudar a mim mesma, mas eu posso querer mudar. Eu posso orar para Deus mudar-me. E eu posso depender de sua graça, porque o negócio é este. No minuto em que começamos a tentar fazer o que Deus nos pediu para fazer, sem pedir-lhe para nos ajudar, agora ele se ofende. Não, você não vai fazê-lo sem mim. Vai ser eu ou você, mas nós dois não vai. Vamos, eu tentei tanto mudar a mim mesma, eu tentei até que eu quase morri, sabe? Quer dizer, eu jejuei até diminuir o meu manequim, eu era igual a este pequeno pedaço de pessoa tentando mudar, eu vou mudar. O diabo não vai mandar na minha vida, eu repreendo esse diabo em mim. E sabe que eu descobri o que resistir ao diabo realmente significa? Não significa se livrar de todos os seus problemas. Não significa viver sem qualquer problema em sua vida ou qualquer dificuldade. Significa que quando você está tendo problemas, aprenda de Deus e deixe-o dar-lhe a força para não agir como o diabo, mas agir como Deus agiria. Vamos lá. Basta ter uma boa atitude quando você sabe que tem algo chegando que não vai ser muito agradável. E é assim que você resiste ao diabo. Deixando esse fruto do Espírito que está em você sair daí e se apoiar em Deus. Então, quando eu digo a vocês para mudar, por favor, não vá para casa e tente, vá para casa e creia. Amém? Vá para casa e passe mais tempo com Deus, pendure-se na videira. Por acaso você já viu uma macieira, alguma árvore frutífera por aí? Não, a fruta sai nos ramos e todos os ramos estão pendurados sobre a videira. Jesus. Oh, meu Deus, eu quero tanto ser como Jesus é, ser obediente a você. Deus, você tem que ajudar-me, ajuda-me. Agora, isso também não significa que eu não coloco nenhum esforço, mas não é um esforço carnal, é um esforço no poder do Espírito Santo. E a cada passo do caminho estou dizendo, Deus, eu preciso de você. Então, nós sabemos que Deus recebe o crédito. Em 1 Pedro 5,10 diz, depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda graça o completará e o fará o que você deve ser. Bem, porque eu tenho que sofrer primeiro por um tempo. Porque no mundo é assim. E é isso que eu sinto que Deus está me mostrando com esta escritura. Quando pedimos a Deus para nos livrar de alguma coisa, mesmo que seja a sua vontade, e o desejo de mudar-me venha dele, e eu estou orando a vontade dele de volta para ele. Por que então não acontece imediatamente? Porque muitas vezes Deus quer nos dar um período de tempo para apenas sofrer, essa é a palavra que a Bíblia usa. Então, quando acontecem as mudanças, nós sabemos 100% que foi Deus. Amém? Há um Deus perfeito e aqui estou eu agora nascida de novo e eu tenho esses pequenos ruídos aqui dentro, eu quero mudar, eu estou começando a ser convencida de coisas que eu costumava não ter convicção e então o Espírito Santo está lidando comigo e ele está me chamando para ele, e vai ser assim, desse jeito a vida toda. Então agora, se eu não tomar cuidado, o que eu começo a fazer é tentar mudar sozinha. E você diz, não é isso que você está nos dizendo para fazer? Não, o que eu estou dizendo para você fazer é ceder. Ceder ao trabalho do Espírito Santo. Eu não consigo me mudar, mas posso estudar a palavra. Eu não consigo me mudar, mas posso andar com algumas pessoas que podem ser uma boa influência em minha vida. Amém? Eu não consigo mudar a mim mesma, mas eu posso querer mudar e posso orar para que Deus mude-me. Eu posso depender da graça dele, porque é isso que acontece no minuto em que começamos a tentar fazer o que Deus nos disse para fazer sem pedir a ele por ajuda. Então, ele se ofende. Não, você não vai fazer isso sem mim. Vai ser eu ou vai ser você, mas não vai ser nós dois.
Então, quando digo para você mudar, por favor, não vá para casa e tente, vá para casa e creia. Amém? Vá para casa e passe mais tempo com Deus, se apegue à videira. Você já viu uma macieira ou algum tipo de árvore frutífera por aí? Não, a fruta sai dos galhos e tudo o que eles fazem é permanecer na videira. Agora, isso não significa que você não vai fazer nenhum esforço, mas não é um esforço carnal, é um esforço no poder do Espírito Santo. E a cada passo do caminho eu vou dizer, Deus, eu preciso de você. Então, nós sabemos que é Deus quem leva o crédito. 1 Pedro 5,10 diz, depois de sofrer um pouco, Deus de toda graça vai completá-lo e fará de você o que você deveria ser. Bem, por que eu tenho que sofrer primeiro por um tempo? Por que tem que ser assim? É isso que eu sinto que Deus me mostra nesta escritura. Quando nós pedimos a Deus para nos libertar de algo, mesmo que seja a vontade dele, e esse desejo de mudar veio dele, eu estou orando pela vontade dele, por que não acontece imediatamente? Porque às vezes Deus quer nos dar um período de tempo para sofrer, essa é a palavra que a Bíblia usa. Então, quando nós mudamos, nós sabemos 100% que foi Deus. Amém? E aqui está a boa notícia, o que ainda precisar ser feito quando Cristo vier. A Bíblia nos diz que quando Ele vier, nós seremos transformados num piscar de olhos. Então, o que restar para ser feito será mudado naquele instante. E nós nos tornaremos como Ele. Agora, siga o Espírito Santo, Ele nos guia a toda a verdade. Ele nos ensina a ser quem somos. Então, deixe-me dizer quem você é. Você é santo, justo, ungido, completamente perdoado, poderoso filho ou filha do Deus Altíssimo, o mais magnífico de todos. Isto é quem você é. Agora... aleluia! E como isso é diferente de quando eu costumava me levantar antes mesmo de eu sair da cama, o diabo já estava me acusando de todos os erros que eu havia cometido o dia anterior e me ameaçando de que certamente eu faria aquilo de novo hoje. E aí você se levanta. A vida é tão difícil. Oh Deus, o que há de errado comigo? Eu já não consigo mais viver assim. E então, se viesse alguém como Dave e tentasse, me corrigir sobre algo, eu dizia, isso mesmo, é tudo eu. E tudo é culpa minha, eu sou a pior pessoa de todo o universo. Alguém se identifica com isso? É por isso que você está rindo? Mas hoje me levanto de manhã e eu digo, eu sou filha de Deus, Ele me ama. Ele me justificou com Ele, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Eu vou ter um ótimo dia. Satanás é o acusador dos irmãos. Ele nos alimenta com um constante fluxo de mentiras sobre nossos defeitos, nossos erros, fraquezas e pecados. E nós temos que resistir a ele e não ajudá-lo concordando com ele. Toda vez que concordamos com o diabo, estamos ajudando a ele. E quando concordamos com Deus, resistimos ao diabo. É questão de aprender o que está escrito aqui e acreditar nisso, não agindo por sua conta. Então o negócio é, se você fez algo errado no seu passado e hoje você está arrependido e você não quer mais ser assim, então você diz a Deus, sinto muito, eu recebo o seu perdão e eu estou arrependido, não quero mais ser assim. Deus, eu quero me afastar disso. Ajuda-me. Ajuda-me. Às vezes digo a Deus, me amarre no altar e não me deixe ir até que você consiga as coisas do seu jeito. Ok? Então, você tem uma escolha agora. De ir para casa e aplicar o que eu estou dizendo aqui hoje. E quando o acusador dos irmãos vier te visitar e você começar a
Porque ele vai dizer, isso não te fez bem ir nesse seminário. Você só está perdendo o seu tempo. Você está na igreja há 20 anos e ainda é a pessoa mais burra do quarteirão. Você nem age como se fosse salvo. Então talvez você fique mal e perca a paciência com sua família logo depois de voltar para casa, e aí eles vão te dizer: com certeza o seminário te fez muito bem, sabe? E a menos que você saiba quem é em Cristo, você vai tentar rastejar para fora daquilo. Amém? E é aí que você precisa tomar posse e dizer: quer saber, vocês estão certos, não estou agindo bem, sinto muito, a culpa é minha, eu assumo. Isto é encarar a verdade que eu disse ontem. Veja, você não fica na defensiva, você não faz nada aqui. Ou, se você tivesse limpado esta casa como eu mandei, eu não teria entrado aqui e ficado brava. Vamos, alguns de vocês já planejaram o seu fracasso. Você já está pensando, se eu chegar em casa e aquela casa estiver uma bagunça, e se eles não tiverem feito o que eu mandei, cara, eu vou ficar brava. Você precisa planejar ser doce. Vamos lá. Bem, pessoal, tudo bem? Vocês estão certos? Eu sinto muito. Aprendi muito neste fim de semana e vocês vão ver mudanças em mim, mas peço que sejam pacientes comigo enquanto estou crescendo. As pessoas te respeitam quando você age assim. Elas te respeitam. Não há nada que eu despreze mais do que tentar lidar com alguém que toda vez que você tenta dizer qualquer coisa sobre o erro que elas cometeram, que elas precisam mudar, elas ficam na defensiva. É tão incrível ouvir alguém dizer: quer saber? Você está certo? Me perdoe. Ore por mim, vou fazer melhor da próxima vez. Agora, Paulo era um perseguidor dos cristãos? É muito interessante para mim as pessoas que Deus escolhe. Como Paulo poderia ter superado o sentir-se culpado? Alguém mencionou nesta manhã, é possível que ele estivesse pregando para os filhos de pessoas as quais ele ajudou a planejar o assassinato? Tente superar isso. Vejamos o capítulo 3 de Filipenses. Estamos muito familiarizados com os versos 11 até o 14. Que, se possível, eu possa alcançar essa ressurreição espiritual e moral que me tira dos mortos, mesmo estando nesse corpo. Não que eu já tenha conseguido isso ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar, pois para isso eu fui alcançado pelo próprio Cristo Jesus. Versículo 13. Eu não considero que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que é a minha única aspiração, me esquecendo do que ficou para trás, prossigo para as coisas que estão adiante. Então Paulo diz que havia uma pressão, e prosseguir significa literalmente prosseguir contra a pressão. Quando a mulher do fluxo de sangue era pressionada pela multidão, havia uma pressão tentando impedi-la de chegar a Jesus. Mas então ela tinha esta sagrada determinação: ninguém vai me impedir de chegar até Jesus. E é desta forma que nós precisamos agir. E então, quando o diabo vier novamente com a culpa, você diz: eu já fui perdoada por isso, Deus já me perdoou, ele já se esqueceu. Você tem que ser capaz de dizer: isto é uma mentira de Satanás. E agora ouça-me, porque isso é muito importante para você ir para casa e se sair melhor. Só porque eu me sinto culpada, isso não significa que eu sou culpada. Eu vou acreditar nos meus sentimentos ou vou acreditar na palavra de Deus? Sabe, eu descobri que eu posso ser confiante quando eu não me sinto confiante. Você não sabe, mas ontem à noite, quando eu cheguei aqui, eu não me sentia tão confiante como eu estou me sentindo hoje. Mas eu ainda consegui ficar confiante, porque eu sei quem eu sou em Cristo,
e eu sei que Ele está sempre comigo, e então, às vezes eu me sinto mais ungida que outras, mas acredito que sempre sou ungida, fui chamada para fazer o que estou fazendo. Eu te pergunto novamente, nós vamos servir e nos curvar aos nossos sentimentos e deixá-los nos governar? Se fizermos isso, Satanás vai ter seu auge conosco. Ao ir para casa e se sentir culpado, é quando você abre a boca e diz em voz alta: ok, eu me sinto culpado, mas eu não sou, porque eu já falei com Deus sobre isso e eu fui perdoado, completamente e totalmente perdoado. Você não vai roubar minha paz, diabo, você é um mentiroso, você é o acusador dos irmãos, mas eu te venci pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra de Deus. Retruque o diabo com a palavra. Eu nunca fiz um seminário completo sem que, em algum ponto, eu não fale sobre o confessar a palavra de Deus em voz alta. Isso é o quanto eu acredito no poder de fazer isso. Chamar à existência as coisas que não existem. Não importa como eu me sinto, isso é o que eu sei. Amém? Posso não me sentir perdoada, mas eu sei que fui perdoada. Eu posso não me sentir amada, mas eu sei que sou amada. E ninguém pode lutar por você. Isto se chama combater o bom combate da fé. Posso te ensinar, posso te dar as escrituras, mas honestamente, se isso for um problema em sua vida, eu não vou dizer que eu posso balançar uma varinha de oração sobre você hoje e te mandar para casa e você nunca mais ter que lutar contra esta culpa de novo. Eventualmente, você pode chegar ao ponto onde isso não será problema na sua vida, mas deixe-me dizer algo, nós não podemos fugir de Golias e derrotá-lo. Davi não fugiu de Golias, a Bíblia diz que ele correu rapidamente para a linha de batalha. Davi foi ungido para ser rei 20 anos antes dele usar a coroa. E uma das coisas que ele teve que aprender nesse tempo foi se tornar um assassino de gigantes. E se você quiser usar a coroa da plenitude do que Deus tem para você, e eu quero usar a coroa da plenitude do que Deus tem para mim, então eu não posso ter medo do diabo, eu tenho que aprender a enfrentá-lo, eu preciso conhecer a palavra, e quando o inimigo mentir para mim, eu preciso abrir a boca e dizer, não importa como eu me sinto, não importa como tudo parece, isso é o que eu sei. Eu estou animada, mas antes de Paulo dizer, uma coisa eu faço e a minha única aspiração, me esquecendo do que ficou para trás. Tem algumas outras coisas que ele diz que permitiram que ele chegasse ao ponto em que ele pôde dizer, eu não vivo com culpa e condenação. Não estou onde eu preciso estar, mas eu não estou preocupado. Isso não é incrível? Eu ainda não estou onde preciso estar, mas não me sinto condenada porque conheço meu coração e sei que a essa altura, no ano que vem, estarei melhor do que agora. Eu ainda não terei chegado, mas observe, quando eu voltar no próximo ano, estarei melhor do que hoje. E vocês também estarão. Mas se você ler isto no contexto, ele começa no verso 9, no capítulo 3, e diz o verso 9, sim, verso 9 do capítulo 3 diz, para que eu possa ser encontrado e conhecido como estando nele, não tendo qualquer justiça em mim, mas apenas aquela justiça que ele dá e procede dele. Então ele começa dizendo, eu tenho que saber que eu fui justificado com Deus. E não é a minha justiça, não é a minha habilidade de me comportar direito, mas eu tenho a sua justiça. Agora estamos a caminho de derrotar a culpa, mas antes de chegar lá, você tem que saber que foi justificado com Deus. Você tem que saber quem você é antes das suas ações mudarem. O seu quem vem antes do seu agir. E a religião nos diz que se você fizer isso, então será aceitável. Mas a Bíblia diz que você é aceitável para Deus através de Jesus. Agora você pode ir e gradualmente aprender a fazer a coisa certa. Estão aí? Isso quer dizer que alguém que nasceu de novo ontem à noite, esta é uma pessoa tão justa quanto eu, depois de 40 anos pregando a palavra de Deus. E você acha que o diabo vai deixar você crer nisso? Agora, seu comportamento talvez não seja tão bom quanto o meu.
E o meu talvez não seja tão bom quanto de outra pessoa aqui, que talvez tenha sido salva há 50 anos, eu não sei. Mas a boa notícia é que nós não somos aceitáveis para Deus com base no que fazemos, somos aceitáveis para Deus primeiro, e se nós entendermos o que Ele fez por nós, se conseguirmos ver a beleza da graça de Deus e o que Ele fez nas nossas vidas, se conseguirmos entender o quanto Ele nos ama, ficaremos tão animados que nós não iremos querer fazer nada além de buscar a Deus e buscar a vontade dEle e buscar sua santidade e sua justiça e passar o resto de nossas vidas tentando glorificá-lo, sendo tudo o que Ele quer que sejamos. Vamos lá. E conseguir amar a Deus adequadamente, se estivermos fazendo isso para receber algo? Como você pode receber o que você já tem? Tudo dele já pertence a você. Tudo aquilo que Deus tem é seu. Amém? Todas as coisas. Tudo. Eu não tinha dinheiro quando me casei com o Dave, mas quando me casei, ele tinha um pouco de dinheiro, então de repente eu tinha dinheiro. Quando me casei com o Dave, não tinha um carro, mas ele tinha um carro, um bom carro. Então, de repente, eu tinha um carro. Mas quer saber? Agora eu podia assinar o nome dele. Depois que nos casamos. E agora eu tinha a mesma autoridade que ele tinha com o seu nome. Mas quer saber? Eu não tinha nada disso quando estávamos namorando. Você está namorando Jesus nos domingos de manhã? Ou vocês estão casados? Você já disse o na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe? Eu estou dentro, Jesus, eu estou dentro. E eu não vou recuar. Eu sei que você me ama, sei o que você fez por mim. Você perdoou os meus pecados, morreu por mim. Você pagou o preço pelos meus pecados. Você me permitiu participar do seu Espírito Santo. Você vive dentro de mim. Eu não tenho certeza de onde preciso estar, mas graças a Deus não estou onde estava. Mas eu estou bem e estou a caminho. E não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você diz bem a parte que diz o que anda no Espírito e não pela carne, porque isso está lá. Em Romanos 8:1, não há condenação para aqueles que andam no Espírito e não na carne. E na hora pensamos, bem, esse é o meu problema, sabe? Mas o que isso realmente quer dizer é que quando você comete erros, você pode seguir o Espírito Santo para resolvê-los, ou você pode seguir a carne para resolvê-los. Então, se eu seguir o Espírito, ele me mostra a verdade de que estou perdoado e que não há nenhuma condenação. Que eu posso esquecer aquilo e seguir em frente, mas se eu seguir na carne, ficarei pensando que cometi um erro que tenho que pagar. E assim a maneira como eu pago é me sentindo mal comigo mesma. Você me ouviu contar essa história, mas ela foi um abrir de olhos para mim. Há muitos, muitos anos atrás, eu me lembro disso, eu posso ver como se estivesse acontecendo hoje. Eu me sentia culpada por algo, não me lembro o quê, porque me sentia culpada o tempo todo. A minha culpa era como um fardo, um pequeno saco pesado que eu carregava para todos os lados. Eu acho que isso até faz você andar um pouco assim, sabe? Diferente. Então eu me lembro que estava indo numa loja no shopping e eu estacionei na parte de trás do estacionamento. Não que eu não quisesse que batesse no meu carro, ele já tinha 20 anos, sabe? Eu não sei o que acontecia comigo, eu acho que eu só queria meio que caminhar lamentavelmente pelo estacionamento e só ter um pouco mais de tempo para me sentir mal sobre mim mesma antes que eu entrasse na loja. Amém? E Deus começou a lidar comigo e foi isso que entrou no meu espírito. Como você planeja superar esse erro que você cometeu? E eu sabia a resposta. Bem, eu vou apenas aceitar o sacrifício que você fez por mim quando você morreu no Calvário, Jesus.
E eu ouvi isso. Ah, quando você planeja fazê-lo? E foi como se eu soubesse que havia esse sistema que eu havia construído, que a quantidade de culpa que eu sentia era determinado pelo tamanho do que eu achava que era pecado. Os meus pecados eram pequenos, médios e grandes. Nos grandes eu ficava 1 ou 2 semanas com culpa. Pecados médios, 1 semana ou mais. Pequenos, talvez alguns dias, e assim. Eu ficava achando que estava sendo honesta com Deus por alguns dias. Então ele me falou, bem, se esse sacrifício vai ser bom daqui a 3 dias, por que não pode ser bom agora mesmo? O quê? Então ele me ajudou, isso foi o que me mostrou. Ele disse, ok, você me faria um favor? Você poderia apenas seguir em frente e receber o meu perdão agora mesmo? Porque, francamente, eu preciso de você, eu tenho muito o que fazer, eu estou dependendo de você e você não me serve nesta condição. Satanás é chamado de o acusador dos irmãos. E ele adora nos acusar e tentar nos fazer sentir culpados. Mas eu quero te encorajar a saber quem você é em Cristo e a entender que foi perdoado. E a pedir ajuda a Deus. E não é a minha justiça, não é a minha habilidade de me comportar direito, mas eu tenho a sua justiça. Agora estamos a caminho de derrotar a culpa, mas antes de chegar lá, você tem que saber que foi justificado com Deus. Você tem que saber quem você é antes das suas ações mudarem. O seu quem vem antes do seu agir. E a religião nos diz que se você fizer isso, então será aceitável. Mas a Bíblia diz que você é aceitável para Deus através de Jesus. Agora você pode ir e gradualmente aprender a fazer a coisa certa. Estão aí? Isso quer dizer que alguém que nasceu de novo ontem à noite, esta é uma pessoa tão justa quanto eu, depois de 40 anos pregando a palavra de Deus. E você acha que o diabo vai deixar você crer nisso? Agora, seu comportamento talvez não seja tão bom quanto o meu. E o meu talvez não seja tão bom quanto de outra pessoa aqui, que talvez tenha sido salva há 50 anos, eu não sei. Mas a boa notícia é que nós não somos aceitáveis para Deus com base no que fazemos, somos aceitáveis para Deus primeiro, e se nós entendermos o que Ele fez por nós, se conseguirmos ver a beleza da graça de Deus e o que Ele fez nas nossas vidas, se conseguirmos entender o quanto Ele nos ama, ficaremos tão animados que nós não iremos querer fazer nada além de buscar a Deus e buscar a vontade dEle e buscar sua santidade e sua justiça e passar o resto de nossas vidas tentando glorificá-lo, sendo tudo o que Ele quer que sejamos. Vamos lá. E conseguir amar a Deus adequadamente se estivermos fazendo isso para receber algo? Como você pode receber o que você já tem? Tudo dele já pertence a você. Tudo aquilo que Deus tem é seu. Amém? Todas as coisas. Tudo. Eu não tinha dinheiro quando me casei com o Dave, mas quando me casei, ele tinha um pouco de dinheiro, então de repente eu tinha dinheiro. Quando me casei com o Dave, não tinha um carro, mas ele tinha um carro, um bom carro. Então, de repente, eu tinha um carro. Mas quer saber? Agora eu podia assinar o nome dele. Depois que nos casamos. E agora eu tinha a mesma autoridade que ele tinha com o seu nome. Mas quer saber? Eu não tinha nada disso quando estávamos namorando. Você está namorando Jesus nos domingos de manhã? Ou vocês estão casados? Você já disse o na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe? Eu estou dentro, Jesus, eu estou dentro. E eu não vou recuar.
Eu sei que você me ama, sei o que você fez por mim. Você perdoou os meus pecados, morreu por mim. Você pagou o preço pelos meus pecados. Você me permitiu participar do seu Espírito Santo. Você vive dentro de mim. Eu não tenho certeza de onde preciso estar, mas graças a Deus não estou onde estava. Mas eu estou bem e estou a caminho. E não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você diz bem a parte que diz o que anda no Espírito e não pela carne, porque isto está lá. Em Romanos 8:1, não há condenação para aqueles que andam no Espírito e não na carne. E na hora pensamos, bem, esse é o meu problema, sabe? Mas o que isso realmente quer dizer é que quando você comete erros, você pode seguir o Espírito Santo para resolvê-los, ou você pode seguir a carne para resolvê-los. Então, se eu seguir o Espírito, ele me mostra a verdade de que estou perdoado e que não há nenhuma condenação. Que eu posso esquecer aquilo e seguir em frente, mas se eu seguir na carne, ficarei pensando que cometi um erro que tenho que pagar. E assim a maneira como eu pago é me sentindo mal comigo mesma. Você me ouviu contar essa história, mas ela foi um abrir de olhos para mim. Há muitos, muitos anos atrás, eu me lembro disso, eu posso ver como se estivesse acontecendo hoje. Eu me sentia culpada por algo, não me lembro o quê, porque me sentia culpada o tempo todo. A minha culpa era como um fardo, um pequeno saco pesado que eu carregava para todos os lados. Eu acho que isso até faz você andar um pouco assim, sabe? Diferente. Então eu me lembro que estava indo numa loja no shopping e eu estacionei na parte de trás do estacionamento. Não que eu não quisesse que batesse no meu carro, ele já tinha 20 anos, sabe? Eu não sei o que acontecia comigo, eu acho que eu só queria meio que caminhar lamentavelmente pelo estacionamento e só ter um pouco mais de tempo para me sentir mal sobre mim mesma antes que eu entrasse na loja. Amém? E Deus começou a lidar comigo e foi isso que entrou no meu espírito. Como você planeja superar esse erro que você cometeu? E eu sabia a resposta. Bem, eu vou apenas aceitar o sacrifício que você fez por mim quando você morreu no Calvário, Jesus. E eu ouvi isso. Ah, quanto você planeja fazê-lo? E foi como se eu soubesse que havia esse sistema que eu havia construído, que a quantidade de culpa que eu sentia era determinado pelo tamanho do que eu achava que era pecado. Os meus pecados eram pequenos, médios e grandes. Nos grandes eu ficava 1 ou 2 semanas com culpa. Pecados médios, 1 semana ou mais. Pequenos talvez alguns dias e assim. Eu ficava achando que estava sendo honesta com Deus por alguns dias e então ele me falou, bem, se esse sacrifício vai ser bom daqui a 3 dias, por que não pode ser bom agora mesmo? O quê? Então ele me ajudou, isso foi o que me mostrou. Ele disse, ok, você me faria um favor? Você poderia apenas seguir em frente e receber o meu perdão agora mesmo? Porque, francamente, eu preciso de você, eu tenho muito o que fazer, eu estou dependendo de você e você não me serve nesta condição. Satanás é chamado de o acusador dos irmãos. E ele adora nos acusar e tentar nos fazer sentir culpados. Mas eu quero te encorajar a saber quem você é em Cristo e a entender que foi